A Bahia, como sempre, revelando grandes atletas. E o mundo da luta hoje foi até a academia do nosso querido Joilson Santana. Esse que foi o primeiro atleta olímpico em 88 a disputar uma Olimpíada em Seul. Antes, ele já tinha participado do pré-olímpico na Alemanha e ficou em quinto lugar. Então, com vocês, o nosso querido amigo e grande campeão, Joilson Santana. O mundo da luta hoje tem o prazer de estar ao lado de um dos maiores atletas da Bahia. Eu falo de Joilson Santana, que foi o pré-olímpico da Alemanha em 87, depois veio e teve uma consagração bacana, porque naquela época não havia intercâmbio entre o boxe no mundo como hoje existe. E Joilson, mesmo assim, conseguiu ficar como quinto colocado em uma Olimpíada tão difícil como foi a Olimpíada de Seul. Então, hoje, nós temos a honra de ter um medalhista olímpico, que é o Robson Conceição, mas quem começou tudo isso foi o meu querido amigo, ex-técnico e lenda do esporte vivo da Bahia, Joilson Santana. Boa tarde a toda a equipe do Mundo da Luta, boa tarde Joca Soares, meu amigo, meu irmão, público que está em casa. Dei a saída, dei a largada, é isso dentro do boxe nacional e internacional, através das Olimpíadas. Primeiro atleta baiano, né, a representar o Brasil, bem representado, na época com um bom resultado, e que trouxe outros atletas dentro desse período, de 88 até os dias de hoje. Joilson, aí não foi gratuito. Joilson, na época, várias vezes campeão baiano, campeão brasileiro, né? Hoje, nós ficamos 18 anos, Joilson, invictos, competindo com São Paulo, com o Rio, com o Pará, que sempre foi o nosso grande adversário, e foi gestão, hoje presidente da Federação Baiana de Boxe, técnico da Seleção Brasileira de Boxe, né, com muito mérito. Então nada foi de graça. Joilson, quando esteve na Olimpíada, já era um grande campeão, uma grande vedete. Na nossa época, que era difícil você escolher um peso galo, porque só tinha cara bom. E Joilson se colocou na condição de representar o nosso país. Me fale um pouco, Joilson, também de toda essa dificuldade da época e de hoje, tudo que a federação tem feito através de você como presidente. O boxe sempre foi um esporte de muita dificuldade, né? Isso de falta de patrocínio, falta de apoio. Só que a gente tinha uma equipe muito boa e realmente que tinha compromisso com o esporte. Então, acredito que isso facilitou a minha vida dentro do esporte. Eu era uma pessoa compromissada com o esporte. Apesar de eu ter feito boxe como hobby, mas eu tinha compromisso com o esporte que me levou até a seleção brasileira, campeão brasileiro, até chegar à seleção brasileira com tantas dificuldades financeiras, o boicote que havia muito através do pessoal que dirigia o boxe na época, principalmente da Federação Paulista, quem decidia quem ia e quem não ia. Para isso, eu tive que bater em muita gente para chegar nas Olimpíadas. Paulista, paraense e de outros estados, mas São Paulo e Pará era muito difícil. O São Paulo porque manipulava 90% dos resultados. Inclusive os paraenses também sofriam muito com isso. E nós estamos falando de uma época áurea do boxe da Bahia. A Bahia que sempre teve grandes campeões, a exemplo do nosso mestre, Ausêncio Félix de Almeida, atleta campeão pan-americano, campeão sul-americano, e que já dizia naquela época a dificuldade que era não só bater nos caras, e eu me lembro, Joilson, de várias lutas, eu lado, seu lado, junto com a gente, ele tem que nocautear, não vamos deixar para os caras decidirem na arbitragem, porque a gente não vai. E essa mãozinha aqui, rapaz, fazia muito estrago e ganhava muitas por nocaute, né, Joilson? Verdade, a mão colocava respeito dentro e fora do ringue, né? Que eu falo de competição, dentro da academia me colocava respeito, porque eu fazia treinamento com atletas que tinham 5, 6, 7, até 10 quilos a mais do que o meu e não resistiam. E nas competições principalmente. Então, era como você disse, era uma época muito difícil, mas que trouxe e deu os grandes resultados à Bahia. Isso, a Bahia e o boxe é o esporte que mais dá resultado à Bahia, de todas as modalidades. Isso é o que mais coloca atletas dentro da seleção brasileira. Vocês viram aí, o nosso Joilson não era brincadeira. Um atleta de alto nível, campeão baiano, brasileiro,
atleta olímpico. Eu gostaria de pedir, o mundo da luta gostaria de insistir pedindo ao poder público, à iniciativa privada, que possa apoiar. Como vocês viram aí o nosso Soailson falando, a Bahia ficou praticamente 20 anos invicta, ganhando o campeonato de boxe amador. Esse que é um feito maravilhoso. E mais, pedir ao nosso querido governador Rui Costa a criação do Centro de Boxe Olímpico, a criação do Centro de Boxe. Esse esporte que nós fizemos, o tetracampeão mundial, Arcelino Popó Freitas, acabamos de fazer uma matéria muito bacana com Robson Conceição. Gente, primeiro atleta olímpico do Brasil é um baiano, Robson Conceição. Então eu acho que o nosso governo deve ter mais atenção com o nosso esporte de luta.